Conversa é um negócio bonito, né? Que as pessoas gostam muito de dizer, ai, uma boa conversa, adoro uma conversa, tudo se resolve na conversa. Mas será? Será que realmente as pessoas gostam de conversar? Porque o que eu entendo por conversa pode ser o que você não entenda por conversa. Eu só entendo por conversa algo legítimo, que fale de mim. Se não falar de mim, é superficialidade e a fofoca. Eu falo de mim, eu sou capaz de conversar horas com alguma pessoa. Falando de mim, preciso aprender a ouvir. É um exercício super difícil aprender a ouvir. Mas, logicamente, com a idade e com as minhas pretensões que estão surgindo, o que eu tenho buscado exercer é ouvir. Mas ouvir é muito difícil. Falar é fácil, porque a gente pode falar qualquer coisa. Inclusive, tem um ditado que você fala o que quer e ouve o que não quer. Mas, na verdade, a gente não ouve o que não quer. A gente ouve o que nos é pertinente. Porque ouvir é aquilo que você interage, né? Não é só aquilo que te dá ódio, que te dá raiva, aquilo que te acusa, aquilo que te confronta. Mas esse ouvir eu gosto, porque por anos de terapia, eu aprendi que quando toca o meu interior, não é pura e simples ofensa. É uma ofensa ser desnudado ou ter sido abordado um assunto que me atinge diretamente por ser uma ferida. Então, esse tipo de conversa eu gosto e é difícil ter com as pessoas. Por uma falta de prática, por uma falta de cultural e uma individualidade que me é própria. É lógico que tem pessoas, muitas pessoas com certeza, que são desse tipo de intenção de conversa. Mas é mais difícil encontrá-las. É porque você está se expondo. Eu sempre falo que o problema da conversa, se você for real, você se expõe. E nisso tem aquele quesito que muitas vezes a gente concorda, não discute ou não fala de determinados assuntos, porque todos nós temos a necessidade de aceitação. Lógico que a gente não vai confrontar todo mundo toda hora, porque isso nem é necessário, as coisas vêm naturalmente, isso se chama vida. E os assuntos vêm, uma hora ou outra você é obrigado a se posicionar. Ou pelo menos aparece uma situação que você pode se esquivar. Mas no fundo você sabe que você se esquivou e que deveria ter se posicionado ali. E muitas vezes esse se esquivar de se posicionar em determinados momentos dá muitos problemas lá na frente. A gente tem problema porque a gente deveria ter se posicionado e aquilo passou e não houve esse posicionamento que geralmente gera conflito. Essa semana eu conversei com duas coleguinhas muito queridas e uma delas eu vi que foi muito satisfatório para mim, não sei se para ela, o meu autocontrole. Controle de ponderar, ter uma escuta e tolerar as opiniões diferentes, porque o que dá briga, o que dá polarização é justamente esse diferente. E até comentei com ela que eu gostei dessa minha postura. Teve momentos nevrálgicos. Teve momentos dava para se ver que era um conflito e que uma ou outra se exasperava por não concordar com determinados posicionamentos. Isso para mim é uma conversa. Depois eu encontrei uma outra coleguinha, vizinha de longa data, né? Tô aqui nesse lugar onde eu moro, aqui na Zona Leste, há 35 anos, e eu a encontrei. E aí trocamos poucas palavras, porque a máscara não deixa a gente entender praticamente nada, né? Mas é interessante também a gente ver, por exemplo, ela é uma mulher da minha idade e também professa religião cristã. E como a gente é diferente, né? Parece óbvio, parece ridículo você ficar frisando que somos diferentes. E logicamente que a gente se esquece disso, especialmente quando a gente convive num grupo de determinado jeito, que acaba parecendo que nós somos homogêneos, o que é uma grande mentira. Nós temos momentos de concordância, até com aqueles que a gente se posiciona extremamente oposto. Eu tenho momentos de concordância com muitos pensamentos de muitas pessoas, de muitos comentaristas, de muitos articulistas, desse modo.
E engraçado que ao falar de comentaristas, eu gosto de alguns, e um que eu não vejo há muito tempo, eu não sei nem que fim levou, acho que tá vivo, é o Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor. E eu sempre brincava anos atrás que os meus comentários, a minha visão de mundo e mesmo o meu pouco estudo, com as minhas opiniões, eu sempre brincava na minha família com os meus conhecidos, falava assim, se eu tivesse um pouco mais de estudo, eu seria famosa tanto quanto o Arnaldo Jabor, porque não tenho um embasamento suficiente para sustentar as minhas teses, mas assim como você, todos nós temos teses e determinado estudo que a gente acha que é nossa, uma coisa de outro mundo, mas é se fundamentar e ver o que já tem de tradição a respeito de determinados assuntos. E tem os que você vai achar os fundamentos com os quais você concorda, você vai achar os fundamentos com os quais você discorda. E isso é o estudar. Porque se você falar o que você acha, você está falando sozinho, você está falando de você. E não... Pode até ter persuasão, você conseguir persuadir alguém, porque toda conversa é uma persuasão. A gente quer, de certa forma, impor o nosso pensamento. E aí, é por isso que é sempre uma luta, é sempre um entrave, e querendo ou não, é sempre uma batalha, acaba sendo uma discussão, mas nesse sentido, né, porque tudo está muito perdido agora no sentido das etimologias, no sentido semântico das palavras, então, mas acaba sendo uma discussão, nesse sentido de você fala a sua ideia, eu falo a minha, e a gente vai se aproximando e até você vai me esclarecendo do seu foco, eu vou te esclarecendo do seu, e a gente vê que um e o outro estávamos completamente enganados sobre o que estávamos ouvindo um do outro. Porque às vezes no breve falar parece que é completamente oposto o que estamos dizendo, mas aí você vai contornando, delineando, não desdizendo, mas você vai realmente permeando, entrando mais naquele assunto, e aí você consegue se fazer entender e a outra pessoa também se consegue fazer entender, e isso é o que eu chamo de conversa.